Ela enviou por engano uma mensagem chamando o chefe de gato e arrogante. Mas a reação dele deixou todos sem palavras. Natalie Ross sempre foi conhecida por falar demais. Autêntica, divertida e com um humor afiado que arrancava risadas, ela também tinha o dom de se meter em encrenca com suas próprias palavras. E naquela manhã, sua língua afiada quase custou sua carreira. Equilibrando uma xícara de café, alguns relatórios e o celular entre o ombro e o rosto, Natalie desabafava com a melhor amiga no grupo de mensagens. Ou pelo menos achava que era o grupo certo. Sério, não aguento mais o Owen. Aquele homem é como um deus grego de terno. Lindo demais, mas também o sujeito mais arrogante e insuportável do planeta. Um ditador corporativo, só que sexy. Ela riu sozinha e apertou enviar. Um segundo depois, o silêncio no departamento de marketing pareceu zombar dela. Todos os olhares se voltaram para Natalie. Um colega quase engasgou com o café antes de sussurrar. Você mandou isso no grupo da empresa. O sangue dela gelou. O celular brilhava em sua mão. Mensagem enviada para Global Team Group. Centenas de pessoas, incluindo Owen Carter, o CEO. As notificações não paravam. Emojis rindo, reações chocadas, comentários, mas nada preparou Natalie para o alerta final. Owen Carter ouviu sua mensagem de voz. O coração dela disparou. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Então vieram os passos firmes no corredor. O som dos sapatos de couro ecoava, fazendo a sala inteira prender a respiração. E lá estava ele. Alto, impecável, com um olhar frio que parecia atravessar a alma. Senhorita Ross, disse ele em voz grave e firme, sem alterar o tom. Precisamos conversar. Agora. Cada passo até o escritório dele parecia a marcha para a forca. A vista de Manhattan, imponente atrás da parede de vidro, só deixava o ar mais pesado. Sr. Carter, Isso foi um mal-entendido. Tentou explicar. Ele arqueou uma sobrancelha, quase divertido. Ditador corporativo sexy? É assim que você me vê? Natalie engoliu seco, desejando desaparecer. Mas em vez de explodir, Owen deu um passo à frente. Um leve sorriso surgiu no canto de sua boca. Existem muitas formas de lidar com isso. Eu poderia demiti-la hoje mesmo. Ele fez uma pausa para que o peso das palavras a atingisse. Mas prefiro outra solução. Outra solução? Sussurrou Natalie. A partir de agora, você vai trabalhar diretamente comigo. Relatórios, apresentações, reuniões, todos os dias, só nós dois. Os olhos dela se arregalaram. Isso é um castigo? Vamos chamar de reeducação. O sorriso dele cresceu, revelando que havia muito mais por trás daquela decisão. Natalie saiu do escritório em estado de choque. Não tinha sido demitida, mas talvez aquilo fosse pior. De volta ao andar, sentiu os olhares curiosos e os cochichos a acompanhando. Só uma certeza girava em sua mente. Owen não estava bravo. Ele estava se divertindo. E aquele sorriso era apenas o início de um jogo capaz de virar a vida dela de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, Natalie tentou agir como se nada tivesse acontecido. Chegou na hora certa, cumprimentou os colegas com seu sorriso habitual e sentou-se à mesa. Mas como parecer normal quando o CEO havia transformado sua vida em um espetáculo particular? Menos de 15 minutos depois, lá estava ele. Bom dia, Natalie. Vejo que você chegou pontualmente, disse surgindo atrás dela como um fantasma elegante de terno. Natalie quase derrubou o café. Sr. Carter, o senhor anda muito silencioso. Ele inclinou-se levemente com aquele olhar enigmático. É um dos meus muitos talentos. Ele respondeu com aquele tom seco que ela já começava a detestar. Preciso revisar o relatório de vendas que você preparou ontem. Natalie franziu a testa. Mas esse relatório nem é do meu departamento. Agora é. Lembra da nossa conversa de ontem? Como se fosse possível esquecer. Owen puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela.
tão próximo que Natalie podia sentir o perfume dele. Um perfume absurdamente caro, é claro. Posso saber por que você está aqui? Supervisão direta, lembra? Ele apontou para a tela do computador dela. Ah, e por falar nisso, esse grampo está torto. Natalie olhou para o grampo prendendo algumas folhas. Sério? Você está verificando meus grampos agora? Detalhes importam, Natalie. Assim como a sua postura. Suas costas estão curvadas. Ela endireitou-se automaticamente e só depois percebeu o que tinha feito. Você não tem nada melhor para fazer, tipo, dirigir uma empresa? Owen sorriu de leve. Dirigir uma empresa inclui garantir que todos os funcionários estejam alinhados. E falando em alinhamento, que tal marcarmos uma reunião às 15 horas? Para discutir o quê? Eficiência operacional. Natalie piscou. Isso nem faz sentido. Eu trabalho em marketing. Você trabalha onde eu digo agora, respondeu ele, levantando-se. Ah, e Natalie, parabéns pela sua ousadia vocal ontem. Foi muito esclarecedora. Ele saiu, deixando Natalie com vontade de jogar um clipe torto na cabeça dele. Às 15 horas, ela estava sozinha na sala de reuniões, esperando. Owen entrou 5 minutos depois, carregando uma pasta e parecendo mortalmente entediado. Então, disse ele, sentando-se à mesa, como está se adaptando ao novo arranjo? Maravilhosamente. Adoro ser micromanageada por alguém que aparece do nada para criticar clipes de papel. Vejo que seu bom humor continua intacto. É um dom natural. Owen folheou alguns papéis na pasta, claramente fingindo estar ocupado. Me diga, Natalie, você ainda acha que eu sou arrogante ou já evoluí para insuportavelmente charmoso? A pergunta a pegou de surpresa. Ele estava realmente citando o áudio? Bom, ela inclinou a cabeça, fingindo pensar seriamente. Acho que você atingiu um novo nível. Arrogante, insuportável, charmoso e invasivo. É praticamente um talento. Invasivo? Você literalmente aparece atrás de mim sem avisar. É como ter um fantasma supervisor muito bem vestido. Para sua surpresa, Owen quase sorriu. Quase. E o que você sugere que eu faça? Usar um sino? Ou me anunciar como um arauto medieval, tipo: Atenção! O CEO está chegando. Dessa vez ele não conseguiu esconder. O canto da boca curvou-se num sorriso. Você tem uma imaginação e tanto. Obrigada. Tenho outras qualidades também, caso queira descobrir. Owen olhou para ela por um momento e Natalie sentiu algo estranho no ar. Como se estivessem jogando um jogo cujas regras nenhum dos dois realmente conhecia. Que tal um café? Perguntou ele de repente. Agora? Agora. Eles foram até a copa, onde Natalie preparou 2 xícaras de café enquanto Owen observava cada movimento dela. Você não tem nada melhor para fazer? Ela perguntou, mexendo o açúcar. Estou fazendo exatamente o que quero fazer. Conhecer você melhor. A colher parou no meio do movimento. Natalie o encarou. Me conhecer melhor? Você disse coisas muito interessantes naquele áudio. Quero saber se tem mais de onde aquilo veio. Você quer que eu continue falando mal de você? Quero que você seja honesta como foi ontem. Natalie riu, um riso genuíno e divertido. Cuidado com o que deseja, Sr. Carter. Minha honestidade pode ser perigosa. Estou disposto a correr esse risco. Ela entregou a xícara a ele, e quando seus dedos se tocaram brevemente, sentiu uma centelha estranha. Então, qual é o plano? Perguntou, tentando soar casual. Vai me seguir até eu cometer outro erro épico? Talvez. Ou talvez eu só queira descobrir quais outros talentos você esconde além da ousadia vocal. Ah, eu tenho muitos talentos, Natalie disse com um sorriso maroto. Posso derramar café em pessoas importantes, tropeçar em tapetes imaginários e criar situações constrangedoras do nada. Impressionante currículo. Eu me esforço muito para isso. De volta à sala, Owen parecia mais relaxado. Natalie notou que,
Quando ele não estava sendo o CEO intimidador, era quase normal. Quase. Sabe, ela disse, sentando-se novamente, você sorri mais do que eu esperava. Eu sorrio? Um pouquinho no canto da boca, como se estivesse escondendo segredos divertidos. Owen a estudou cuidadosamente. E você observa mais do que deveria. Esse é outro talento meu. Quantos talentos você tem, exatamente? Ainda estou descobrindo. Mas garanto que todos eles vão te dar dor de cabeça. Dessa vez, Owen riu de verdade. Um riso baixo, genuíno, que transformou completamente sua expressão. Estou começando a acreditar nisso. O resto da tarde passou rápido, com Owen arrumando desculpas para aparecer na mesa dela, comentários sobre relatórios, perguntas sobre projetos, até observações sobre a postura de Natalie. Ela devolvia cada provocação com humor, e logo percebeu que aquilo tinha virado uma espécie de duelo verbal. Um duelo que, para sua própria surpresa, ela estava começando a gostar. No fim do dia, enquanto arrumava suas coisas, Owen surgiu novamente. Natalie, deixa eu adivinhar. Minha bolsa está bagunçada? Na verdade, eu preciso que você me acompanhe em uma viagem de negócios amanhã de manhã. Ela parou de organizar os papéis. Uma viagem? Reunião com investidores em Portland. Vai ser rápido. E por que eu? Owen deu aquele sorriso secreto outra vez. Porque você é minha nova assistente especial, lembra? Natalie o encarou, tentando decifrar o que ele realmente estava planejando, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela viagem não seria nada comum. Tudo bem, respondeu finalmente, mas se você tentar me dizer como arrumar minha mala, eu juro... Jura o quê? Ainda estou pensando, mas vai ser criativo. Owen soltou uma risada baixa e se afastou, deixando Natalie com a estranha sensação de que tinha acabado de aceitar muito mais do que uma simples viagem de negócios. A reunião em Portland correu melhor do que ela esperava. Os investidores ficaram impressionados com a apresentação de Owen e Natalie conseguiu não derramar café em ninguém, o que já considerava uma vitória pessoal. Mas às 5 da tarde, quando chegaram ao aeroporto prontos para voltar a Nova York, a realidade caiu sobre eles como um balde de água fria. Cancelado? Natalie encarou o painel de voos, incrédula. Como assim cancelado? Tempestade, senhora, explicou a funcionária da companhia aérea com um sorriso cansado. Todos os voos para a costa leste foram suspensos até amanhã de manhã. Owen passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável pela primeira vez. E hotéis? A mulher fez uma careta. É alta temporada e com todos esses voos cancelados, vai ser difícil encontrar um quarto. 2 horas depois, estavam na recepção do único hotel em Portland com uma vaga disponível. Era um lugar modesto, mas limpo, claramente não acostumado a receber executivos de ternos caros. Um quarto com 2 camas, disse a recepcionista entregando a chave. É o que temos. Natalie e Owen se entreolharam. A situação já era constrangedora o bastante sem terem que dividir um quarto. Não tem como arrumar 2 separados? Owen insistiu. O senhor teve sorte de conseguir esse. Com a tempestade, metade da cidade está sem energia. Não elevador. O silêncio era tão pesado que Natalie quase podia tocá-lo. Owen parecia visivelmente desconfortável, ajeitando a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. Relaxa, ela disse finalmente. Eu não vou te atacar durante a noite. Prometo ficar com as mãos para mim, disse ela. Ele lançou um olhar rápido. Não é disso que estou preocupado. Então do quê? Owen hesitou. Você ronca? Natalie explodiu em risadas. Sério? Sua preocupação é que eu ronque? É uma pergunta válida. Bem, prepare-se para descobrir. O quarto era pequeno, mas aconchegante. 2 camas de solteiro com um criado mudo no meio, uma TV antiga e uma janela voltada para uma rua movimentada de Portland. Owen olhava ao redor como se estivesse analisando um quebra-cabeça complicado. Não é chique,
Mas serve, disse Natalie, jogando a bolsa em uma das camas. Definitivamente não é chique. Ah, vamos. Cadê seu senso de aventura? Provavelmente ficou no jato particular que não conseguimos pegar. Natalie riu e começou a mexer na bolsa. Vou até a loja da esquina pegar algumas coisas. Quer algo? Tipo o quê? Comida de verdade. Talvez batatas chips, refrigerante, coisas que pessoas normais comem quando estão presas em hotéis modestos. Owen parecia genuinamente perplexo. Chips? Uau! Você realmente nunca teve uma vida normal, né? Fica aí, já volto. Vou te apresentar ao mundo das besteiras alimentares. 20 minutos depois, Natalie voltou e encontrou Owen sentado na beira da cama, ainda de terno completo, olhando para a TV como se fosse um objeto alienígena. Ah, você não trocou de roupa? Perguntou ela, jogando as compras na cama. Não trouxe roupa casual. Claro que não. Balançou a cabeça e puxou um saco de chips, refrigerante e pipoca de micro-ondas. Você trouxe pipoca? É tradição. Noite estranha em hotel com um colega de trabalho exige pipoca. É praticamente lei federal. Owen observava enquanto ela tirava os sapatos e ia ao banheiro com uma bolsa menor. Para onde você vai? Trocar de roupa. Diferente de algumas pessoas, eu não durmo de terno. Quando saiu vestindo pijamas rosa de unicórnio, Owen claramente tentava não rir. Não diga uma palavra, ela o avisou, apontando o dedo. Eu não ia dizer. Mentiroso. Está rindo por dentro. Talvez um pouco. Pelo menos eu trouxe pijamas. E você vai dormir com a gravata também? Owen olhou para suas roupas como se tivesse percebido só agora que ainda as vestia. Não trouxe pijamas. Sério? Natalie o encarou com descrença genuína. Quem viaja sem pijamas? Pessoas que geralmente ficam em hotéis que oferecem hobbies de seda. Certo. Pelo menos tire o paletó e afrouxe a gravata. Parece que vai ter reunião com o presidente. Hesitante, Owen tirou o paletó e afrouxou a gravata. Pela primeira vez, Natalie o viu menos que perfeito. E tinha que admitir, ele estava ainda mais atraente assim, mais humano, melhor. Melhor, disse ela, abrindo o saco de chips. Agora, vamos comer besteira e assistir TV ruim como pessoas normais. Eu não como chips. Hoje você come, empurrou o saco para ele. Faz parte da experiência. Owen pegou cautelosamente um dos salgadinhos laranja, estudando como se fosse uma amostra científica. Come logo, disse Natalie, revirando os olhos. Ele deu uma mordida, mastigou devagar e sua expressão mudou ligeiramente. Não é ruim. Elogio vindo de você é grande coisa. Ela ligou a TV e começou a trocar de canais. O que você costuma assistir? Notícias, documentários, programas econômicos. Claro que sim. Ela parou em uma comédia romântica antiga. Que tal esta? Parece fútil. Perfeito. Exatamente o que precisamos. Conforme a noite avançava, algo estranho começou a acontecer. Owen começou a relaxar gradualmente. Primeiro tirou os sapatos, depois arregaçou as mangas da camisa. E quando Natalie fez um comentário particularmente engraçado sobre o protagonista do filme, ele riu. Você é engraçada, disse ele de repente. Obrigada. Acho que foi a primeira coisa genuinamente agradável que você já me disse, Natalie comentou. Isso não é verdade. É, sim. Todo outro comentário seu foi sarcástico ou uma crítica disfarçada. Owen refletiu por um instante. Talvez você tenha razão. Eu sempre tenho. Ela sorriu. É outro dos meus talentos. Quantos talentos você tem exatamente? Ainda estou contando. Ela se virou para ele na cama. E você? Tem algum talento além de intimidar funcionários e usar ternos caros? Intimidar funcionários é um talento? Definitivamente. Você é muito bom nisso. Owen sorriu. Um sorriso de verdade desta vez, não o seu usual e enigmático meio sorriso. E o que mais você quer saber? Tudo.
Como você era quando criança? Sempre foi tão sério. Ele hesitou, depois continuou. Na verdade, eu era bem selvagem. Minha mãe dizia que eu era um furacão em pernas. Sério? Você? Juro. Uma vez quebrei a janela da sala tentando jogar futebol dentro de casa. E o que aconteceu? Minha mãe me fez pagar o concerto com a mesada. Levou 6 meses. Natalie riu, imaginando um Owen jovem e travesso. E quando você se tornou esse homem sério e intimidador? A expressão dele mudou ligeiramente. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos e de repente precisei crescer muito rápido. O tom da conversa mudou, ficando mais íntimo. Natalie sentiu algo mexer em seu peito, uma ternura que não esperava. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas ainda dói, disse ele, surpreso com a compreensão dela. Às vezes ficavam em silêncio, assistindo ao filme sem realmente prestar atenção. E você? Ele perguntou finalmente. Sempre foi tão espontânea? Minha mãe diz que eu nasci falando e nunca parei. Natalie sorriu. Eu era aquela criança que perguntava por quê sobre tudo. Deixava todo mundo louco. Eu imagino. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Acho que foi aí que aprendi a usar o humor como escudo. Como assim? Se você faz todo mundo rir, ninguém percebe que está triste por dentro. Owen a estudou de perto. Você ainda faz isso? Às vezes, ela deu de ombros. Funciona na maioria das vezes. Mas nem sempre. Nem sempre. Eles se olharam, e Natalie sentiu algo mudar no ar entre eles, como se realmente estivessem se vendo pela primeira vez. Quer pipoca? Ela perguntou de repente, precisando quebrar a intensidade do momento. Claro. Ela foi até o micro-ondas minúsculo do quarto e colocou a pipoca para estourar. Enquanto esperava, Owen se aproximou, ficando ao lado dela. Quanto tempo leva? Alguns minutos. Ela estava muito consciente de quão próximo ele estava, sentindo o calor do corpo dele. Owen, você é diferente do que eu imaginava. Diferente como? Mais humano. Ele deu uma risada baixa. Obrigado, acho. A pipoca começou a estourar no micro-ondas, e Natalie foi pegar gelo do balde que tinha enchido antes. Mas, quando se virou rapidamente, esbarrou em Owen, que estava bem atrás dela. O gelo voou para todo lado, alguns cubos atingindo o peito dele. Ai, não! Natalie começou a rir. Desculpa! Owen olhou os cubos deslizando pela camisa e, para surpresa dela, também começou a rir. Você ainda consegue ser desastrada com gelo. É um talento especial. Ela pegou um cubo do chão e, por impulso, jogou nele. Os olhos de Owen se arregalaram quando o gelo bateu no ombro dele. Você não fez isso de verdade. Fiz sim. Ela pegou outro cubo rindo. E vou fazer de novo. O que se seguiu foi uma guerra de gelo totalmente infantil e ridícula. Eles correram pelo quarto minúsculo, rindo e jogando cubos de gelo um no outro como crianças. Owen, com a camisa molhada e cabelo bagunçado, parecia anos mais jovem. Quando finalmente pararam, ofegantes e rindo, estavam muito próximos um do outro. A risada foi diminuindo gradualmente. Owen levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Natalie, disse suavemente. Sim? Foi então que o alarme de incêndio disparou. O som estridente encheu o quarto, quebrando completamente o momento. Eles se separaram rapidamente, olhando ao redor, confusos. O que foi isso? Começou Owen. Ai, não. A pipoca. Natalie correu até o micro-ondas, de onde a fumaça escapava pelas bordas. Esqueci da pipoca. Ela abriu a porta e uma nuvem de fumaça escapou, fazendo o alarme disparar ainda mais alto. A pipoca ficou completamente queimada, preta como carvão. Como você consegue queimar pipoca? Owen gritou sobre o alarme. É outro dos meus talentos. Ela respondeu, tentando abanar a fumaça com uma toalha. Levou 10 minutos até conseguirem desligar o alarme e arejar o quarto.
Quando finalmente conseguiram, estavam exaustos, ensopados pelos cubos de gelo derretidos e constrangidos pelo momento que quase aconteceu. Bem, disse Natalie, tentando quebrar o clima constrangedor. Pelo menos não vamos passar fome. Ainda temos Doritos. Owen passou a mão pelos cabelos molhados. Talvez devêssemos tentar dormir. Amanhã será um longo dia. É, você tem razão. Eles se prepararam para dormir em silêncio, evitando olhar um para o outro. Natalie se encolheu na cama, fingindo conforto, enquanto Owen deitava rígido como uma tábua. Natalie, ele disse no escuro. Sim, sem roncos. Certo. Ela sorriu na escuridão. Você também. Mas nenhum dos dois realmente dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, o voo de volta foi quase completamente silencioso. Owen havia retornado ao CEO, frio e distante, e Natalie não conseguia entender o motivo. O homem que havia rido com ela e quase a beijado parecia ter desaparecido completamente. Quando chegaram ao escritório, ele mal a olhou. Obrigado por ter vindo na viagem, disse formalmente. Pode voltar às suas tarefas habituais. E então desapareceu em seu escritório, deixando Natalie completamente confusa e, pela primeira vez desde que o conheceu, genuinamente magoada. Na segunda-feira seguinte, Natalie chegou ao trabalho, esperando que Owen voltasse ao seu comportamento habitual de provocações. Mas era como se Portland nunca tivesse acontecido. Owen passou por sua mesa 3 vezes naquela manhã, sem sequer olhar na sua direção. Quando ela tentou cumprimentá-lo no corredor, ele apenas acenou brevemente e continuou andando. E quando ela ofereceu café, algo que havia se tornado uma pequena tradição entre eles, ele recusou sem nem levantar os olhos. Não, obrigada. Hoje não preciso. Natalie ficou ali no corredor, segurando 2 xícaras e sentindo-se completamente idiota. Ah, certo? Murmurou para si mesma. Acho que voltamos ao programa CEO Robô. O que mais a incomodava não era apenas o frio dele. Era o fato de que ela estava genuinamente magoada. E isso era ridículo, porque não havia nada entre eles, além de algumas piadas e de um momento que quase aconteceu, quase sendo a palavra-chave. Está tudo bem? Perguntou Jessica, sua colega. Você parece que engoliu um limão inteiro. Estou bem. Por que não estaria? Não sei. Você está com aquela cara de quem perdeu uma aposta e ainda teve que pagar a conta. Que comparação estranha. Natalie riu de leve. É um talento meu. Jessica a estudou. Tem certeza de que está bem? Você e o chefe pareciam estar se dando melhor ultimamente. Natalie quase engasgou. Eu e Owen nos dando bem? Onde você foi buscar essa ideia? Ah, por favor, Jessica respondeu. Todo mundo no escritório percebeu as provocações, os sorrisos, aquela viagem a Portland. Era trabalho, claro. Natalie rebateu, desviando o assunto antes que Jessica fizesse mais perguntas constrangedoras. Você sabe se ele está bem, Owen? Quer dizer, parece mais rabugento que o normal hoje. Mais rabugento que o normal? Jessica pensou por um instante. Uau, isso é quase impossível. Na verdade, ele havia recusado o café de 3 pessoas diferentes naquela manhã, e todo mundo sabia o quanto Owen dependia de cafeína. Então, não foi apenas isso que fez Natalie se sentir um pouco melhor, mas também mais preocupada. O resto da manhã arrastou-se como um caracol subindo uma parede. Natalie tentava se concentrar no trabalho, mas a mente não parava de voltar a Portland. O momento em que quase se beijaram, o jeito como ele a olhou, o riso dele durante a guerra de gelo, tudo tinha sido real. A conexão entre eles tinha sido real. Então por que ele estava agindo como se ela tivesse se transformado em móvel? Ao meio-dia, ela não aguentou mais. Bateu na porta do escritório dele. Entre, disse a voz familiar, fria como gelo de geladeira. Owen estava atrás da mesa, digitando, sem sequer levantar os olhos. Precisa de algo, senhora? Ross? Senhora. Ross? Pensou Natalie. Estavam de volta ao modo formal. Na verdade, sim.
Preciso entender o que está acontecendo. Agora ele olhou para ela, expressão perfeitamente neutra. Não sei se entendi. Você tem agido como se eu tivesse alguma doença contagiosa desde que voltamos de Portland. Não estou tratando ninguém de forma diferente. Simplesmente retornei ao comportamento profissional adequado. Natalie sentiu uma onda de calor subir pelo peito. Comportamento profissional adequado. Exatamente Owen voltou a atenção para a tela. Aquela viagem nos deu uma perspectiva clara sobre os limites adequados entre funcionários. Limites adequados. Natalie permaneceu em silêncio, tentando processar. Então tudo o que aconteceu em Portland foi um erro? A conversa, as risadas, o momento em que quase nada aconteceu em Portland. Ele a cortou, sem olhar para ela. Foi apenas uma noite inconveniente causada pelo mau tempo. O frio na voz dele atingiu Natalie como um balde de água gelada. Suas bochechas queimaram. Entendo, disse, tentando manter a voz firme. Bem, fico feliz que tenhamos esclarecido. Certamente não queremos mais inconvenientes. Owen olhou para ela e, por um instante, Natalie achou que algo piscou no rosto dele, mas foi tão rápido que talvez tenha imaginado. Exatamente. Ótimo! Natalie virou-se para sair, mas parou. Ah, Owen. Claro, senhorita. Ross? Ela o encarou nos olhos. Só para você saber. Pode fingir que nada aconteceu, mas eu sei que você está gostando tanto quanto eu. E o fato de estar fugindo disso só prova que você é exatamente o que eu disse naquela mensagem de voz. Um covarde metido em um terno caro. E ela saiu antes que ele pudesse responder. O resto da semana foi um inferno congelante. Owen continuava agindo como se ela fosse invisível, e Natalie decidiu que dois poderiam jogar esse jogo. Na sexta-feira, Chase Williams apareceu. Chase era o novo estagiário de marketing, 25 anos, cabelos loiros descoloridos pelo sol, sorriso fácil e atitude alegre que contrastava totalmente com a atmosfera gelada do escritório. Você deve ser Natalie, disse, aproximando-se da mesa com um sorriso radiante. Ouvi muito sobre você. Espero que tenha sido tudo bom. Só coisas boas, respondeu ela. Chase se encostou casualmente na mesa dela. Dizem que você é a pessoa mais engraçada do escritório. Bem, eu tento. Natalie sorriu, surpresa com a honestidade dele. E bonita também. Então, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia terrível, vingativa, provavelmente tola, mas que poderia funcionar. Obrigada, Chase. Você também é muito encantador. Ela começou devagar, um sorriso mais radiante sempre que Chase passava, risadas mais altas quando ele fazia piadas, conversas mais longas na copa. E funcionou. Na segunda-feira seguinte, quando Chase trouxe café para ela, Natalie percebeu Owen parado no corredor, observando. A mandíbula dele estava tensa. Que gentil da sua parte, disse ela alto o suficiente para Owen ouvir, tocando o braço de Chase. Você é um amor. Chase sorriu, claramente satisfeito. Faço qualquer coisa por você, Natalie. Na terça-feira, ela almoçou com Chase na cafeteria, rindo alto de suas histórias de surf. Owen estava sentado a 3 mesas de distância, e ela podia sentir os olhos dele queimando as costas dela. Na quarta-feira, quando Chase sugeriu que saíssem para jantar, Natalie disse sim, alto o suficiente para que todos ouvissem, bem na frente do elevador onde Owen esperava. Isso soa maravilhoso, disse ela com um sorriso radiante. Adoro homens que sabem se divertir. Owen entrou no elevador com um olhar capaz de cortar vidro. Na quinta-feira, durante a reunião semanal da equipe, tudo finalmente explodiu. Chase estava apresentando um projeto quando Owen interrompeu abruptamente. Este relatório está incompleto, disse com um frio que fez todos encolherem nas cadeiras. Chase piscou confuso. Os dados do terceiro trimestre estão incorretos. A metodologia é descuidada e suas conclusões são francamente ridículas. O sangue de Natalie ferveu.
Chase havia passado dias naquele relatório e ela sabia que estava perfeito. Ela ajudara a revisar. Com todo o respeito, Sr. Carter, disse Chase, tentando manter a calma, revisei esses dados 3 vezes. Então, sugiro que revise pela 4ª vez. Owen levantou-se, dominando a sala com sua presença. Na próxima, foque menos nas distrações sociais e mais no trabalho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos sabiam exatamente o que Owen queria dizer. Chase ficou vermelho. Senhor, esta reunião terminou, tentou dizer. Todos podem sair, exceto você, senhorita. Ross, interrompeu Owen. Um a um, os colegas saíram, incluindo Chase, que lançou um olhar confuso para Natalie antes de sair. Quando ficaram sozinhos, Owen se voltou para ela, olhos queimando de raiva. O que exatamente você pensa que está fazendo? Trabalhando como qualquer funcionário comum? Não jogue comigo, Natalie. Ah, então agora sou Natalie de novo. Ela se levantou e o encarou. Interessante. Semana passada eu era senhora. Ross, você sabe exatamente o que quero dizer. Na verdade, não sei. Você me disse que nada aconteceu em Portland, que foi apenas um pequeno inconveniente. Então, por que se importa com quem estou almoçando? Owen deu um passo em sua direção. Por que... Por que o quê, Owen? Por que você está fazendo isso só para provocar uma reação em mim? Para provocar uma reação em você? Natalie riu, mas sem humor. Que suposição ousada. Talvez eu só esteja seguindo em frente. Afinal, você deixou muito claro que não há nada entre nós. Natalie, Chase é bonito, divertido e me trata como alguém que vale a pena conhecer. Imagine isso. Ele é um garoto e você é um homem que não sabe o que quer. Ela deu um passo mais perto. Pelo menos Chase não passa de quente para frio como um ar-condicionado quebrado. Owen a encarou por um longo momento, respirando pesado. Você não faz ideia do que está falando. Então explique-me. Não posso. Não pode ou não quer? Ambos. Natalie balançou a cabeça, frustrada. Você é impossível, Owen Carter. Completamente impossível. Ela se virou para sair, mas ele agarrou seu braço. Natalie, espere. Para quê? Para que você possa me dizer de novo que nada aconteceu, que estou imaginando coisas. Para que eu possa te dizer que você me está me deixando louco. Ela parou e o encarou. O quê? Ouviu-me. Então por quê? Porque é complicado. Porque você trabalha para mim. Porque não sou bom em relacionamentos. Porque você é um covarde. Os olhos dele brilharam. Cuidado, Natalie. Ou o quê? Vai me demitir? Vá em frente. Pelo menos não terei que continuar jogando esse seu jogo infantil. Foi quando Owen perdeu completamente o controle. Num movimento rápido, puxou-a para perto, pressionando-a contra si e a beijou. Não era um beijo suave ou hesitante. Estava cheio de raiva, frustração e desejo contido. Natalie ficou chocada por um segundo. Depois derreteu-se nele, correspondendo ao beijo com a mesma intensidade. Semanas de tensão, provocações e desejos silenciosos explodiram naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Não flerte com ninguém, ele sussurrou contra os lábios dela. Exceto eu. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, eles perceberam onde estavam. Na sala de reuniões, com a porta escancarada. Qualquer um poderia tê-los visto. Owen, Natalie, venham para minha casa hoje à noite, ele disse com a voz baixa. Por favor. Natalie olhou em seus olhos e viu tudo aquilo que ele não conseguia colocar em palavras. Está bem. Aquela noite mudou tudo entre eles. Owen mostrou um lado que ela nunca tinha visto. Vulnerável, apaixonado, real. E quando a manhã chegou, Natalie acordou nos braços dele, sentindo-se inteira pela primeira vez em muito tempo. Mas a realidade atingiu como um balde de água fria quando ela percebeu as horas. Owen, ela o sacudiu. Preciso ir para casa e me trocar.
Vamos nos atrasar para o trabalho. Ele sorriu sonolento. Podemos nos atrasar um pouco. Fácil para você dizer, quando é o chefe. Ela riu, levantando-se. Preciso manter as aparências. Uma hora depois, Natalie chegou ao escritório tentando parecer normal, embora o coração ainda estivesse acelerado pela noite anterior. Mal havia se sentado quando percebeu algo estranho. Os olhares, o silêncio súbito nas conversas quando ela passava, os sorrisos discretos e cúmplices entre os colegas. Bom dia, Jessica. Ela cumprimentou a colega, tentando soar casual. Jessica quase derramou o café. Oh, Natalie. Bom dia. Sua voz estava anormalmente alta. Então, como foi sua noite? Normal, ela respondeu, surpresa. Por quê? Nenhum motivo. Absolutamente nenhum motivo. Jessica riu nerviosamente. Você parece bem descansada. Antes que Natalie pudesse perguntar o que estava acontecendo, Tyler, do financeiro, passou por sua mesa, cantando baixinho. Alguém teve uma noite interessante. Natalie franziu a testa. Do que vocês estão falando? Foi quando Sarah, do RH, apareceu, segurando o celular com uma expressão entre divertimento e preocupação. Natalie, você precisa ver isso. O que ela viu fez sua vontade ser de se esconder debaixo da mesa. Uma foto sua com Owen, na sala de reuniões, se beijando apaixonadamente. A qualidade não era ótima, obviamente tirada às pressas, mas dava para reconhecer claramente os dois. De onde você conseguiu isso? Natalie perguntou, sentindo o rosto aquecer. Alguém postou no grupo do WhatsApp do escritório. Sarah explicou. Já circulou por todo lado. Circulou? Todos viram. Natalie olhou ao redor e percebeu. Sim, todos realmente estavam olhando para ela. Alguns com curiosidade, outros com desaprovação, alguns com algo que parecia inveja. Ótimo, murmurou. Perfeito. Pelo lado positivo, disse Jessica, tentando aliviar. Você e o chefe formam um casal muito atraente. Jessica, o quê? Natalie murmurou por conta própria. Verdade, tem aquela coisa de opostos se atraem. Você toda espontânea e ele todo metódico. Controlador seria uma palavra melhor. O resto da manhã foi uma montanha-russa emocional. Alguns colegas vinham cumprimentá-la. Outros faziam comentários sarcásticos sobre métodos de promoção pouco convencionais, e alguns simplesmente a ignoravam. O pior foi quando ela passou pela mesa de Amanda, da administração, e claramente ouviu. Sempre soube que ela estava aprontando algo. Ninguém é tão engraçada sem ter uma agenda. Natalie parou e se virou. Desculpe, Amanda. Você disse alguma coisa? Amanda ficou vermelha. Eu estava apenas espalhando fofoca sobre a vida pessoal de alguém. Que maturidade, Natalie. Amanda completou sem jeito. Não quis dizer isso. Natalie sorriu, mas sem calor. Só uma pergunta. Você está chateada porque estou saindo com Owen ou porque ele nunca olhou para você 2 vezes? Amanda ficou ainda mais vermelha e rapidamente voltou ao trabalho. Uau! Murmurou Jessica, tendo visto tudo. Foi cruel, mas merecido. Ao meio-dia, Natalie estava emocionalmente exausta. Cada conversa, cada olhar, cada sussurro a fazia sentir-se sob um microscópio. Foi então que Owen apareceu. Ele atravessou o escritório com a confiança habitual, cumprimentando as pessoas, agindo como se nada tivesse mudado. Quando chegou à mesa dela, todo o escritório ficou em silêncio. Natalie, disse ele, estendendo a mão. Vamos almoçar? Ela olhou para a mão dele e depois para todos os rostos curiosos ao redor. Owen, talvez seja melhor. Melhor o quê? Ele ergueu uma sobrancelha. Você não está com fome? Estou. Mas então vamos. Natalie pegou a mão dele, sentindo todos os olhares sobre eles enquanto caminhavam em direção ao elevador. Você viu as fotos? Disse ela assim que as portas se fecharam. Six. E você não está preocupada? Owen a olhou com expressão divertida. Por que deveria?
Porque agora todos sabem e as pessoas estão comentando. E daí? E isso afeta a sua reputação profissional, Natalie. Ele parou o elevador entre 2 andares e se virou para ela. Eu não me importo com o que pensam da minha vida pessoal. Mas você sim. Estão dizendo que estou me aproveitando da situação, que tenho segundas intenções. Você tem? Eu. O quê? Natalie hesitou. Segundas intenções? Claro que não. Então por que se importa com o que dizem? Antes que ela pudesse responder, Owen a beijou novamente ali, no elevador parado. Oh! Protestou Natalie quando se separaram. Alguém pode entrar. Que entrem, ele respondeu, reiniciando o elevador. Não há mais volta agora, Natalie. E eu não quero que haja. Na cafeteria, Owen escolheu deliberadamente uma mesa no meio da sala. Natalie tentou se sentar de costas para a multidão, mas ele gentilmente virou sua cadeira. Não se esconda, disse ele suavemente. Você não fez nada de errado. Sinto que fiz, ela murmurou. Por quê? Porque... Ela hesitou. Porque agora somos o entretenimento principal do escritório. E eu não sei se você faz isso porque realmente quer ou por obrigação depois do que aconteceu. Owen parou de comer e a olhou seriamente. Você acha que eu me sinto obrigado? Não sei o que você sente. Ontem você me ignorou. Hoje faz declarações públicas. É confuso. Você tem razão, suspirou. Eu estava confuso, talvez com medo. Medo de quê? De você. Do que sinto por você. Do que isso significa. O coração de Natalie disparou. E agora? Agora decidi parar de lutar contra isso. Nas semanas seguintes, eles se adaptaram a uma rotina secreta. Encontros discretos no terraço da empresa durante os intervalos, onde podiam conversar sem olhares curiosos. Recados deixados discretamente nas mesas, piadas internas que só eles entendiam. Owen começou a deixar flores na mesa dela toda sexta-feira, sempre com cartões engraçados que a faziam rir alto o suficiente para todos ouvirem. Para a única pessoa que consegue queimar pipoca e ainda assim ser perfeita. Ah, obrigado por me ensinar que Doritos podem ser uma refeição balanceada. Seu CEO favorito. Gradualmente, os comentários maldosos diminuíram. Alguns colegas até começaram a torcer pelo casal, especialmente depois de ver o quanto Owen sorria mais quando estava com ela. Mas não era só felicidade. Natalie começou a notar pequenas coisas. Como Owen às vezes se distanciava durante conversas pessoais, como mudava de assunto quando ela perguntava sobre o passado dele, e como havia uma tristeza oculta em seus olhos em momentos inesperados. Você já foi casado? Perguntou ela uma tarde enquanto compartilhavam sanduíches no terraço. Owen quase engasgou. Por que essa pergunta? Curiosidade feminina. Você tem 32 anos, é bem-sucedido, atraente. Deve ter partido alguns corações pelo caminho. Alguns? Respondeu de forma vaga. Alguém especial? Owen ficou em silêncio por tanto tempo que Natalie achou que ele não responderia. Não, ninguém, disse finalmente. Aquela resposta incomodou Natalie mais do que deveria. Ela tentou ignorar o sentimento, mas a dúvida começou a crescer como uma semente em solo fértil. Na semana seguinte, enquanto Owen estava em uma reunião, ela precisava pegar alguns documentos no escritório dele. Foi quando aconteceu. Procurando os papéis na gaveta, seus dedos encontraram algo inesperado. Natalie ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo. O restaurante estava cheio, mas para ela parecia que o mundo inteiro tinha parado, como se todos os sons estivessem abafados pelo peso daquilo que acabara de ouvir. Ela respirou fundo, as mãos tremendo levemente sobre o guardanapo. Então é isso? Perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. É por isso que você se afasta? Por isso que um dia é calor e no outro gelo? Porque eu não sou ela. Mas você me vê como ela? Owen levantou os olhos para ela. Havia um cansaço antigo ali, uma ferida que nunca cicatrizou. Não é sobre te comparar a ninguém,
disse ele com um tom quase suplicante. É sobre mim. Sobre o que eu virei depois daquilo. Eu construí essa imagem de controle, de frieza, de CEO inabalável, para nunca mais sentir o que senti aquele dia. Natalie sentiu os olhos arderem. Mas então para que começar algo comigo? A voz dela saiu mais firme agora, apesar do nó na garganta. Para que me envolver se você não está disposto a me deixar entrar? Owen passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando afastar um peso invisível. Eu não planejei nada disso, Natalie. Você simplesmente apareceu, com as suas piadas, sua bagunça, sua pipoca queimada. E de repente eu estava rindo outra vez. Eu estava sentindo outra vez. E isso me assusta mais do que eu posso admitir. Ela ficou olhando para ele, o coração batendo rápido, tentando encontrar alguma verdade no meio daquela confusão. Medo eu entendo, disse por fim, com um fio de voz. O que eu não aceito é ser um passatempo até você resolver o seu trauma. Ele se inclinou para a frente, os olhos agora intensos, sem máscaras. Você não é um passatempo. Nunca foi. Você é a primeira pessoa, desde ela, que me fez querer arriscar de novo. Mas eu não sei como. Eu não sei ser esse homem. As palavras dele caíram sobre ela como uma confissão crua. Natalie respirou fundo, sentindo as próprias emoções oscilarem entre raiva, empatia e um medo muito parecido com o dele. Então aprende, disse ela baixinho, mais firme, porque eu não vou esperar indefinidamente enquanto você decide se vale a pena me deixar entrar. Eu mereço mais do que migalhas de um homem que ainda vive no passado. Owen ficou imóvel, os olhos presos nos dela, como se finalmente tivesse levado um golpe que o fizesse acordar. Você tem razão, murmurou ele, quase para si mesmo. Eu não posso continuar assim. O silêncio entre eles era tão denso que dava para sentir no ar. E por um segundo, Natalie pensou que ele fosse levantar e ir embora. Mas Owen apenas ficou ali, olhando para ela, os olhos cheios de algo que ela ainda não conseguia decifrar. Algo entre dor, decisão e desejo. Era o momento em que, pela primeira vez, Owen Carter parecia realmente nu. Não no sentido físico, mas emocional, diante dela. E Natalie percebeu que, dali em diante, qualquer passo que dessem iria mudar tudo. Natalie se apoiou na pia, sentindo o mundo girar ao seu redor. Um frio percorreu sua espinha, enquanto suas mãos tremiam e a realidade finalmente se impôs. Ela se recostou contra a parede, respirando com dificuldade, e olhou para o chão, tentando não entrar em pânico. Não. Pode ser, murmurou, a voz quase inaudível. Jessica apareceu na porta, os olhos arregalados de preocupação. Natalie, você está bem? Perguntou, correndo até ela. Acho que... Não, respondeu, a mão cobrindo a boca. Eu preciso de um teste. O medo e a ansiedade se misturavam com uma sensação estranha de expectativa. Natalie sentiu seu coração disparar com uma mistura de terror e curiosidade. E se a suspeita estivesse certa? E se sua vida estivesse prestes a mudar de uma forma que ela nunca imaginou? No dia seguinte, o laboratório confirmou o que Natalie temia. Estava grávida. A notícia a atingiu como uma onda avassaladora. Sentiu pânico, confusão, mas também uma ponta de emoção que não conseguia explicar. Tudo mudaria agora. Não apenas a rotina no trabalho, não apenas sua relação com Owen, mas cada aspecto de sua vida estava prestes a ser reescrito. Quando ela finalmente se encontrou com Owen no escritório, o ar entre eles estava carregado de tensão. Ele parecia diferente, alerta, com os olhos atentos a cada gesto dela. Natalie respirou fundo, sabendo que não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. Owen, começou, a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Eu preciso te contar algo. O CEO parou de andar, os ombros tensionados. Um silêncio pesado se instalou, e Natalie sentiu cada segundo pesar sobre ela. O que foi?
perguntou ele, com um tom que misturava apreensão e cuidado. Estou grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Owen piscou, surpreso, como se tivesse levado um choque elétrico direto no peito. As palavras não saíram imediatamente. O silêncio foi profundo, quase sufocante, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. Natalie respirou fundo, sentindo o peso do momento, sabendo que dali em diante nada mais seria como antes. A relação deles, o escritório, tudo estava prestes a entrar em território desconhecido. Um jogo de emoções, decisões e segredos que testaria ambos até os limites. Natalie stared at him, still trying to process the words. Owen, ela sussurrou, como se testar se aquilo era real. Você está dizendo que eu quero estar presente. Ele interrompeu, sem desviar o olhar. Que eu quero assumir isso, nós dois. Ela riu nervosa, mas não havia humor no som. Você passou um mês me evitando, Owen. Um mês em que não consegui nem saber se ainda éramos algo. E agora... Agora você está falando como se fosse o pai perfeito. Eu não sou perfeito. Ele respirou fundo. Eu só sei que não vou repetir os erros do passado. Não vou fugir. Não vou deixar você passar por isso sozinha. As palavras tão simples bateram nela como um choque. Por um momento, Natalie viu o homem que conheceu em Portland, aquele que a fazia rir, que ficava nervoso com pequenas coisas, que tinha um sorriso capaz de iluminar um quarto inteiro. Mas junto com essa visão vinha outra, a lembrança do mês de silêncio, das noites chorando no travesseiro, do medo de ser descartada. Não é tão simples assim, ela murmurou, recuando meio passo. Um bebê não conserta o que está quebrado, Owen. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando com algo dentro de si. Eu sei, respondeu, a voz baixa e firme. Mas talvez seja o empurrão que eu precisava para parar de viver com medo. Eu quero tentar, Natalie. Não por obrigação, não por culpa, mas porque, apesar de tudo, eu quero você. Natalie sentiu um nó se formar na garganta. Parte dela queria correr. Parte dela queria acreditar. E outra parte queria gritar para ele, não dizer nada que ela não pudesse suportar ouvir. Você não entende o que está pedindo, ela disse por fim, tentando manter a voz firme. Não é só sobre estar aqui agora. É sobre estar aqui depois. Quando eu estiver cansada, com medo, quando for difícil. Owen deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir seu perfume familiar. Eu vou estar. Seus olhos brilharam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez em muito tempo, eu não vou fugir. Por um segundo, o estacionamento pareceu sumir ao redor deles. Era apenas ele, ela e o peso esmagador de uma decisão que mudaria tudo. Natalie sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas respirou fundo, segurando firme seu próprio controle. Então prove, ela sussurrou. Não com palavras, Owen, com ações. Ele assentiu lentamente. Vou provar. Silêncio. O tipo de silêncio que não era mais vazio, mas carregado de promessa. E pela primeira vez em semanas, Natalie sentiu algo diferente. Não confiança, não ainda, mas talvez esperança. Mas sabe o que percebi neste último mês? O quê? Que sinto sua falta. Todo dia, a cada hora, a voz dele suavizou. Sinto falta das suas piadas, do seu sorriso, da forma como me faz rir mesmo quando estou irritada. O coração de Natalie disparou. Owen, eu te amo, Natalie. As palavras saíram como uma confissão. Estou com medo? Claro. Estou aterrorizado? Absolutamente. Mas te amo mais do que tenho medo. Você só está dizendo isso por causa do bebê. Não, estou dizendo porque é verdade. Ele segurou as mãos dela. O bebê apenas me deu coragem para admitir o que eu já sabia. Natalie sentiu lágrimas queimando seus olhos. Como posso ter certeza de que você não vai fugir de novo quando as coisas ficarem difíceis? Porque agora tenho 2 motivos para ficar. Ele tocou novamente a barriga dela.
Você e nosso filho. Ela corrigiu automaticamente. Nossa filha. Como você sabe? Intuição de mulher. Ela vai ser uma garotinha teimosa, igual a mãe. Owen riu. Deus nos ajude. Nas semanas seguintes, Owen parecia outra pessoa. Aparecia na mesa dela com remédios e comidas especiais para enjoo matinal. Pesquisava obsessivamente sobre gravidez e compartilhava fatos aleatórios. Você sabia que o bebê já tem digitais? Owen, só se passaram 8 semanas e o coração já está batendo. Ele leu o livro inteiro ontem à noite, não foi? Talvez. Eles reagendaram juntos a consulta médica e Natalie não pôde negar o quanto se sentiu tocada pela dedicação dele. Owen fazia anotações, fazia perguntas técnicas e parecia genuinamente fascinado por cada detalhe. Primeira ultrassonografia hoje, disse a doutora Williams, uma mulher gentil na casa dos 50. Vamos dar uma olhada no nosso pequeno. Natalie se deitou na maca, nervosa. Owen segurou sua mão com firmeza, dando um leve aperto. Está tudo bem, sussurrou. Estamos prestes a ver nosso bebê. A médica aplicou o gel gelado na barriga de Natalie e movimentou o aparelho. A tela se encheu de formas borradas em preto e branco. Vamos ver aqui, murmurou a doutora, ajustando o equipamento. Ah, aqui está. Uma pequena forma apareceu na tela, pulsando ritmicamente. O coração, explicou a médica, batendo perfeitamente. Owen apertou a mão de Natalie, olhos fixos na tela. Incrível, sussurrou. E muito ativo, acrescentou a doutora, continuando o exame. Deixe-me ver melhor. De repente a médica parou de franzir a testa. O que houve? Natalie perguntou alarmada. Está tudo bem? Não, nada de errado, sorriu a médica. Na verdade, temos uma surpresa. Que tipo de surpresa? Owen se inclinou para a frente. Olhem aqui, disse a doutora, apontando para a tela. Um bebê. E aqui, um segundo bebê. O quarto ficou em completo silêncio. Um segundo? Natalie começou incrédula. Gêmeos, confirmou a médica, com um sorriso enorme. Parabéns, você vai ter gêmeos. O mundo de Natalie girou. Gêmeos. Ela repetiu a palavra como se fosse outro idioma. 2 bebês ao mesmo tempo. Meu Deus. Cobriu o rosto com a mão livre. 2 bebês. 2 filhos. 2 mensalidades de faculdade. 2 casamentos algum dia. Owen, por outro lado, começou a rir. Não um riso contido, mas uma risada verdadeira, alegre, que preencheu a sala. Owen! Natalie olhou para ele como se tivesse perdido a cabeça. Por que você está rindo? Isso é um desastre. Não é um desastre, disse ele, ainda rindo e beijando sua mão. É perfeito. Perfeito. 2 bebês são perfeitos. Você enlouqueceu? Talvez. Ele sorriu com tanto amor que o coração de Natalie derreteu. Mas pense bem, continuou Owen. Agora temos o dobro de motivos para fazer isso dar certo. Ou o dobro de chances de tudo dar errado. Onde está sua fé, futura mamãe? Natalie olhou para a tela, onde 2 corações minúsculos batiam lado a lado, sentindo um misto de terror e amor avassalador. 2 bebês? Murmurou novamente. Natalie Ross, em que você se meteu? Owen beijou sua testa. A maior aventura de nossas vidas. 3 semanas após a descoberta dos gêmeos, Natalie estava no meio do apartamento de Owen, segurando uma caixa com uma expressão de pânico total. Eu não consigo fazer isso, anunciou. Simplesmente não consigo. Owen, que montava um berço com instruções em 3 idiomas diferentes, olhou para ela. Fazer o quê? Viver comigo ou montar móveis de bebê? Ambos. Principalmente a parte de morarmos juntos. Você aperta a pasta de dente pelo meio. Quem faz isso? Pessoas normais. Pessoas normais apertam de baixo para cima. É uma regra básica da civilização. Owen sorriu, já acostumado aos ataques de pânico de Natalie sobre detalhes domésticos.
Podemos comprar 2 pastas de dente e você deixa a louça suja na pia durante a noite. Uma xícara de café é uma questão de princípio. Natalie se sentou na caixa que segurava. E se descobrirmos que somos totalmente incompatíveis para morar juntos? E se você descobrir que eu canto alto no chuveiro? Você canta no chuveiro como um pássaro com problemas vocais. Mal posso esperar para ouvir. Natalie o encarou, procurando qualquer traço de sarcasmo, mas ele parecia genuinamente divertido. Você tem sérios problemas de autopreservação. Talvez. Owen se aproximou e beijou sua testa. Mas estou disposto a correr o risco. Mudar-se para o apartamento de Owen foi um processo curioso. Natalie trouxe 3 caixas de livros, uma coleção impressionante de canecas engraçadas e um pijama diferente para cada dia da semana. Quantos pijamas uma pessoa precisa? Perguntou Owen, observando enquanto ela guardava o 15º conjunto. Isso é uma pergunta retórica? Porque a resposta é: nunca se pode ter pijamas demais. E este? Ele levantou um conjunto rosa com flamingos. É para ocasiões especiais. Que tipo de ocasião especial envolve flamingos? Você vai descobrir. Adaptar-se à vida juntos foi mais fácil do que Natalie esperava. Owen era surpreendentemente flexível para alguém acostumado a controlar cada parte de sua vida profissional. Ele deixou que ela reorganizasse toda a cozinha, não reclamou quando ela transformou seu escritório em meio escritório, meio futura brinquedoteca, e até aprendeu a fazer panquecas quando ela começou a ter desejos estranhos. Panquecas com sorvete de baunilha às 7 horas da manhã, disse ele numa terça-feira, colocando o prato à sua frente. Tenho quase certeza de que isso viola várias leis nutricionais. Os bebês querem panquecas, respondeu Natalie, mergulhando na comida com entusiasmo. Quem sou eu para dizer não? Como você sabe que são os bebês e não você? Porque geralmente odeio panquecas de manhã. Agora eu amo, então são os bebês. Lógica perfeita. Eles passaram os finais de semana comprando móveis para o quarto dos bebês. Uma atividade que revelou diferenças de personalidade bem reais. Vamos precisar de 2 de cada coisa, disse Owen, anotando no tablet. 2 berços, 2 trocadores, 2 cômodas. Ou podemos improvisar e ver o que funciona. Improvisar com recém-nascidos? Por que não? Nossos pais improvisaram conosco e sobrevivemos. Nossos pais não tinham gêmeos. Detalhe pequeno, mas Owen estava determinado a ter tudo perfeitamente organizado. Ele fazia planilhas com horários de alimentação, pesquisava as melhores marcas de fraldas e até comprou um livro sobre como criar gêmeos com máxima eficiência. Você percebe que bebês não são projetos de negócios, certo? Natalie perguntou certa noite, encontrando-o fazendo gráficos sobre padrões de sono. Estou me preparando. Você está exagerando. Talvez um pouco. Foi durante uma dessas sessões de preparação obsessiva que Owen decidiu que era a hora de Natalie conhecer sua mãe. Minha mãe quer te conhecer, disse casualmente no café da manhã. Natalie quase engasgou com o suco de laranja. Sua mãe agora? Ela está curiosa sobre a mulher que me fez sorrir de novo. E se ela não gostar de mim? Impossível. Como você tem tanta certeza? Ela se virou para encará-lo, segurando um par de meias como se fossem armas. Então me explique, porque pelo que li, você está negociando uma saída silenciosa e amigável para mim. Owen passou a mão pelo cabelo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. A fusão é importante para a empresa, para todos os funcionários. Ah, entendi. Então você está me sacrificando pelo bem maior. Não é um sacrifício. Complicado. Natalie interrompeu, fechando a mala com força. Tudo é complicado com você, Owen. Relacionamentos são complicados. Sentimentos são complicados. Agora o trabalho também é complicado. Sabe o que não é complicado? Honestidade. Eu estava tentando te proteger. Natalie riu, mas não havia humor na risada. Proteger de quê? De ter escolhas?
De conhecer a verdade sobre a minha própria vida? Do estresse? Você está grávida de gêmeos, Natalie. Não deveria se preocupar com política da empresa. Ah, então agora estou frágil demais para lidar com a realidade. Ela pegou a mala e caminhou até a porta. Perfeito, simplesmente perfeito. Para onde você vai? Para meu apartamento. Lembra daquele lugar? Aquele que eu morava antes de cometer o erro de confiar em você? Natalie, não seja dramática. Ela parou na porta e se virou lentamente. Dramática? Você acabou de me chamar de dramática. Owen percebeu imediatamente que havia dito a coisa errada. Eu não quis dizer. Você disse exatamente o que quis. Natalie balançou a cabeça. Sabe, Owen, achei que você havia mudado, que tinha aprendido a confiar, a se abrir. Mas você ainda é o mesmo homem que conheci naquele primeiro dia. Controlador, condescendente e emocionalmente inacessível. Isso não é verdade, não é? Então por que estou descobrindo sobre meu próprio futuro através de um e-mail que nem era para mim? Owen ficou em silêncio e Natalie assentiu, como se ele tivesse confirmado seus piores temores. Era isso que eu pensava. De volta ao seu pequeno apartamento, Natalie sentou-se no chão da sala e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não apenas de raiva, mas de profunda decepção. Ela se acreditava que Owen havia mudado, que estavam construindo algo real juntos, mas algumas pessoas nunca mudam de verdade. O telefone tocou incessantemente. Owen ligando. Ela ignorou. Tocou de novo. Ignorou novamente. Na 10ª chamada, simplesmente desligou o aparelho. Está tudo bem, disse para a barriga, onde os gêmeos cresciam silenciosamente. Vamos fazer isso sozinhas. Não é a primeira vez que uma mãe cria filhos sem ajuda. Mas, mesmo dizendo isso, seu coração parecia se partir. Nos dias que se seguiram, Natalie tomou uma decisão. Se Owen queria que ela saísse da empresa, tudo bem. Ela sairia, mas nos seus próprios termos. Ela reativou seu antigo blog de humor, Confissões de Quase Adulto, que havia abandonado anos antes. Começou a escrever sobre gravidez, relacionamentos e vida em geral, usando o humor autodepreciativo que sempre fora sua marca registrada. Acabei de descobrir que estou esperando gêmeos. Meu primeiro pensamento foi: ótimo! Agora tenho que comprar tudo em dobro, incluindo 2 contas de faculdade. Meu segundo pensamento foi perceber que nunca mais vou ao banheiro sozinha pelos próximos 18 anos. Para sua surpresa, o blog decolou. Em uma semana tinha 1.000 seguidores. Em 2 semanas, 5.000 pessoas conectaram-se com seu humor honesto sobre as dificuldades da vida adulta. Hoje descobri que o pai dos meus filhos acha que preciso ser protegida de tomar decisões sobre minha própria carreira. Ao que parece, estar grávida me transformou em uma flor delicada, que pode murchar ao primeiro sinal de estresse. Alguém esqueceu de me contar que, junto com os hormônios, eu também ganhei fragilidade emocional e uma incapacidade de tomar decisões racionais. Que conveniente! Os comentários no blog eram divertidos e cheios de apoio, e pela primeira vez em semanas, Natalie finalmente se sentiu ela mesma de novo. Enquanto isso, no escritório, Owen afundava em arrependimento. Tentava se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam para Natalie, para o olhar de decepção nos olhos dela, para a forma como ela tinha colocado toda a vida em uma mala e saído da casa dele e da vida dele. Você parece horrível, disse Jéssica entrando em seu escritório sem ser convidada. Obrigado pelo feedback construtivo. De nada. Ela se sentou na cadeira à frente da mesa dele. Onde está Natalie? Em casa. No apartamento dela ou no seu? No apartamento dela. Ah, então vocês brigaram. Isso não é da sua conta. Claro que é. Natalie é minha amiga. E você é idiota se a deixa escapar. Jéssica, não. Ouça-me. Ela se inclinou para a frente. Trabalho aqui há 5 anos. Nunca te vi sorrir de verdade até conhecer a Natalie.
E agora você voltou a ser seu velho eu rabugento e insuportável. Meu velho eu? Exatamente. E, sinceramente, eu prefiro a versão feliz de você. Então, seja lá o que você fez, desfaça. Ah, não é tão simples. Por que os homens sempre acham que tudo é mais complicado do que realmente é? Jessica se levantou. Você a ama? Sim. Ela te ama. Eu acho que sim. Então pare de ser orgulhoso e vá atrás dela. Depois que Jessica saiu, Owen ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, admitiu a verdade para si mesmo. Ele havia escolhido o trabalho em vez de Natalie mais uma vez, como sempre fizera desde Sarah, sempre escolhendo a opção segura e controlável, em vez de correr um risco de verdade. Mas Natalie não era Sarah. E agora ele estava prestes a perder não apenas o amor da sua vida, mas também a melhor versão de si mesmo. Foi então que ele soube o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Natalie estava em casa escrevendo um novo post para o blog quando alguém bateu à porta. Ela abriu e encontrou um entregador com um enorme buquê de girassóis, suas flores favoritas. Dentro do buquê havia um envelope. Com mãos trêmulas, ela abriu e leu. Natalie, sei que não mereço, mas preciso te ver. Uma última conversa. Se depois disso você quiser me tirar da sua vida, exceto pelos bebês, eu entenderei. Encontre-me hoje às 18 horas no Central Park, perto do lago, no banco onde nos sentamos no nosso segundo quase primeiro encontro. Tenho algo importante para te contar e uma pergunta a fazer. Owen, uma pergunta? Natalie olhou para as flores, depois para o bilhete e finalmente para sua barriga, onde os bebês cresciam. Parte dela queria jogar as flores fora e ignorar o convite. Mas outra parte, a parte que ainda o amava apesar de tudo, sentia curiosidade. Que tipo de pergunta Owen Carter poderia ter que fosse tão importante? Às 17 horas e 45 minutos, ela se viu caminhando em direção ao Central Park, vestindo um vestido simples verde claro e tênis confortáveis, se perguntando se estava cometendo o maior erro da sua vida. Ou talvez, apenas talvez, dando a eles uma última chance. Natalie chegou ao Central Park com 5 minutos de atraso, principalmente porque precisou parar 3 vezes para amarrar os tênis. Estar grávida de gêmeos tornava tarefas simples surpreendentemente complicadas. Ao se aproximar do lago, viu Owen sentado no banco que ela havia mencionado, mas ele não era o Owen corporativo que ela conhecia, sem gravata, vestindo jeans e tênis. Uma visão tão incomum que ela precisou piscar 2 vezes para ter certeza de que era realmente ele. Você veio, disse ele, levantando-se assim que ela se aproximou. Curiosidade, respondeu Natalie, tentando manter o tom leve. E você está vestido como uma pessoa normal. Resolvi tentar algo diferente. Cadê o terno? O mundo não vai acabar sem você de terno? Owen deu um sorriso nervoso. Descobri que o mundo é mais resiliente do que eu pensava. Natalie sentou-se no banco, deixando um espaço cauteloso entre os dois. Então, qual é essa pergunta que não podia ser feita pelo telefone? Owen sentou ao lado dela, mas não muito perto. As mãos tremiam levemente, e ela percebeu que ele estava mais nervoso do que jamais tinha visto. Primeiro, eu preciso dizer algumas coisas. Estou ouvindo. Owen respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer um discurso ensaiado 1000 vezes. Você tinha razão sobre tudo. Sobre eu ser controlador, condescendente, emocionalmente indisponível. Sobre eu escolher o trabalho em vez de você. Sobre não confiar o suficiente para deixar que você tomasse suas próprias decisões. Natalie piscou, surpresa com a honestidade crua. Ok. Não esperava que você admitisse isso tão facilmente. Eu pensei muito e percebi que estava repetindo com você o mesmo padrão que segui em todos os relacionamentos da minha vida. Mantendo distância, gerenciando variáveis, me protegendo de me machucar de novo. E percebi que estava perdendo a melhor coisa que já me aconteceu por medo.
Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele e Natalie sentiu o coração acelerar. Owen, por favor, me deixa terminar. Ele se virou totalmente para ela. Antes de você, eu só existia. Ia trabalhar, voltava para casa, dormia, repetia. Não havia alegria, nem risos, nem surpresas, nem vida de verdade. E agora eu quero tudo. Quero acordar todo dia curioso sobre qual piada você vai fazer. Quero ver você queimar pipoca e fazer bagunça na cozinha. Quero discutir sobre pasta de dente e ouvir você cantar no chuveiro como um passarinho desafinado. Apesar de si mesma, Natalie sorriu. Continue. Quero estar lá quando nossos filhos nascerem. Quero ver os primeiros passos, ouvir as primeiras palavras e assistir enquanto provavelmente eles herdam seu dom de criar situações impossíveis. Eles vão ser perfeitamente normais, protestou Natalie. Com você como mãe? Impossível. Owen sorriu, lágrimas nos olhos. E eu mal posso esperar para ver o caos que eles vão trazer para nossas vidas. Owen, por que você está me dizendo tudo isso? Porque você me ensinou a viver, Natalie. Viver de verdade. E agora eu quero viver tudo isso com você. Foi então que ele escorregou do banco e se ajoelhou na grama. Meu Deus, sussurrou Natalie. O que você está fazendo? Algo que eu devia ter feito há muito tempo. Owen tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul e a abriu. Dentro havia 3 anéis, 2 minúsculos, claramente feitos para bebês, e um maior, com um diamante simples e elegante. Natalie Ross, disse ele, a voz carregada de emoção. Quer se casar comigo? E quer me deixar ser o pai totalmente dedicado, provavelmente superprotetor dos nossos filhos? Natalie olhou para os anéis, depois para Owen ajoelhado na grama, depois para algumas pessoas que tinham parado para assistir. Você trouxe anéis para os bebês? Perguntou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Achei que eles deveriam fazer parte do pedido também. São minúsculos. São simbólicos. Vamos guardá-los até eles crescerem. Isso é a coisa mais ridícula e ao mesmo tempo mais doce que alguém já fez por mim. Então, é um sim? Natalie olhou para ele, aquele homem impossível, frustrante e maravilhoso, e sentiu seu coração transbordar. Sim, disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, é um sim. Owen deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, depois se levantou e a beijou, enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. A gente realmente vai fazer isso? Ela perguntou quando se afastaram. Aparentemente. Owen sorriu, enxugando as lágrimas do rosto dela. Algum arrependimento? Me pergunte em 50 anos. Vou perguntar todo ano só para ter certeza. Ótimo. Assim posso mudar de ideia se você voltar a usar gravata todo dia. Nunca mais. Mentiroso. Talvez só às segundas. Os meses seguintes passaram como um turbilhão alegre. Planejaram um casamento simples no quintal de Eleanor, apenas com familiares e amigos próximos. Owen insistiu em contratar uma organizadora de casamentos, mas Natalie estava determinada a manter tudo pessoal e descontraído. Nada de cisnes de gelo ou fontes de chocolate, disse com firmeza durante a reunião com a organizadora. Mas isso seria tão elegante, protestou a mulher. Elegante não é nosso estilo. Nosso estilo é caótico, mas cheio de amor. Owen riu. Ela está certa. Queremos algo que realmente seja a nossa cara. E vocês dois são? 2 pessoas que se apaixonaram porque um queimou pipoca e o outro achou encantador. Uma semana antes do casamento, com 7 meses de gravidez, Natalie estava na confeitaria para a última prova do bolo. Owen estava ao lado dela, anotando sabores como se fosse uma decisão empresarial crucial. O de chocolate com morango está perfeito, disse Natalie, atacando a terceira amostra. Você disse o mesmo sobre o de baunilha. Posso mudar de ideia. Prerrogativa da noiva. E o de limão está azedo demais.
O quê? Nada. Só... Ai. Natalie se curvou, segurando a barriga. Natalie. Owen chamou preocupado. Owen, ela respondeu, misturando pânico e excitação. Acho que meu vestido de noiva vai ter que ser uma bata de hospital. Por quê? Porque nossos bebês decidiram que querem conhecer o bolo de casamento pessoalmente. Os olhos de Owen se arregalaram. E ali, na confeitaria mais chique de Manhattan, cercados por amostras de bolo e flores de açúcar, Natalie entrou em trabalho de parto uma semana antes do casamento. Bem, disse ela, tentando respirar durante outra contração, pelo menos nossa história de amor vai ter um final interessante. Owen agarrou sua mão, rindo nervosamente. Interessante nem começa a cobrir. Nossos filhos já estão causando caos antes mesmo de nascer. São definitivamente nossos filhos. O que se seguiu, provavelmente, foi a viagem de ambulância mais caótica da história de Manhattan. Natalie tinha contrações a cada 3 minutos. Owen tentava falar ao telefone e resolver 3 coisas ao mesmo tempo, e o paramédico parecia questionar suas escolhas de carreira. Respirem fundo, instruiu o paramédico pela 5ª vez. Eu estou respirando, Natalie gritou durante a contração. Ele que precisa respirar. Owen parecia pálido, segurando sua mão com força enquanto falava ao telefone. Mãe, sim, estamos indo para o hospital. Não, não é alarme falso. Sim, uma semana antes do casamento. Não, não planejamos assim. Owen, Natalie disse ofegante. Desliga esse telefone, eu juro que vou jogar ele pela janela. Mãe, preciso ir. Natalie está tendo pensamentos violentos. Pensamentos violentos? Natalie lançou-lhe um olhar mortal. Owen Carter, quando isso acabar, você vai descobrir como são pensamentos realmente violentos. No hospital, a situação não melhorou muito. A equipe médica estava preparada para gêmeos prematuros, mas claramente não estava pronta para o casal que os acompanhava. Senhor, você precisa se acalmar, disse a enfermeira a Owen, que andava de um lado para o outro. Eu estou calmo, respondeu ele. Claramente não está calmo. Eu só quero ter certeza de que tudo está sendo feito corretamente. Owen, Natalie chamou da cama, você está me deixando mais nervosa do que as contrações. Desculpe. É que isso é real. Está realmente acontecendo. Um pouco tarde para perceber isso, não acha? A doutora Patterson, a obstetra, entrou no quarto com a calma de quem já viu todos os tipos de drama familiar. Como estamos, Natalie? Bem, doutora. Considerando que estou prestes a dar à luz gêmeos uma semana antes do casamento, em um hospital, em vez da lua de mel, eu diria que estou fantástica. Ela está lidando muito bem com isso, observou a doutora para Owen. E você, senhor? Owen parou no meio da frase, olhou para Natalie, depois para os monitores e de repente ficou pálido. Acho que vou... E desmaiou, literalmente. Owen! Natalie gritou, tentando se sentar na cama. Fique deitado, disse a enfermeira, correndo para ajudar Owen. Isso acontece mais vezes do que você imagina. Ele desmaiou durante o parto, pessoal. Acontece. Muito estresse, muitas emoções. Ele é um CIO. Lida com pressão o tempo todo. Aparentemente é um tipo diferente de pressão, acrescentou a doutora Patterson, sorrindo. Quando Owen acordou 5 minutos depois, encontrou Natalie olhando para ele com uma mistura de preocupação e diversão. Bem-vindo de volta, futuro papai, disse ela. Que tal permanecer consciente pelo resto do show? Eu desmaiei. Sim, bem na frente de toda a equipe médica. Muito homem da sua parte. Desculpe. Não precisa. Foi hilário. Agora vem aqui e segura minha mão como um adulto responsável. As 4 horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Dor, piadas nervosas e momentos de puro terror. Owen se redimiu segurando a mão de Natalie, oferecendo gelo quando necessário e dizendo palavras de incentivo.
mesmo quando ela ameaçava punições físicas. Quando isso acabar, disse ela durante uma contração especialmente forte, você vai fazer vasectomia, seja o que for que diga, e vai cozinhar por um mês inteiro. Combinado. E vai trocar todas as fraldas noturnas pelos primeiros 6 meses. Isso não parece justo. Quer renegociar agora? Não, senhora. Finalmente, às 23h47, Emma Carter nasceu, seguida 3 minutos depois por seu irmão, James Carter. 2 bebês perfeitos, pequenos, mas saudáveis, chorando como se protestassem contra a mudança repentina de endereço. Exausta, mas radiante, Natalie segurava os 2 bebês enquanto Owen estava ao lado da cama, com um olhar que alternava entre total admiração e amor avassalador. Eles são tão pequenos, ele sussurrou, tocando a mão minúscula de James. São prematuros, Owen. Era esperado, perfeito. E são seus. Nossos, Natalie corrigiu, sorrindo para ele. Owen se inclinou e beijou sua testa. Você foi incrível. Eu sei. E você desmaiou. Vou tentar me sair melhor da próxima vez. Próxima vez? Natalie olhou para ele. Owen Carter, se você acha que vai ter próxima vez... Brincadeira, estou brincando. Os primeiros dias em casa foram um caos maravilhoso absoluto. Emma herdou os pulmões fortes da mãe e adorava provar isso. James era mais quieto às 3 da manhã, mas tinha um talento especial para fazer cocô, exatamente no momento em que a fralda era trocada. Como 2 pessoas tão pequenas conseguem gerar tanto trabalho? Owen perguntou uma manhã, segurando Emma enquanto Natalie amamentava James. Um dos mistérios da natureza, respondeu Natalie. Como eles sabem exatamente quando acabamos de pegar no sono para começar a chorar, e como sempre conseguem garantir que nunca dormem ao mesmo tempo. É estratégia militar. Eles estão nos testando. Eleanor aparecia todos os dias, trazendo comida e oferecendo-se para segurar os bebês, enquanto Natalie tomava um banho rápido ou Owen tentava responder e-mails urgentes. Eles são lindos, dizia ela, embalando Emma nos braços. E a Emma definitivamente tem a personalidade da mãe. Como você sabe. Ela reclama bastante e quer atenção o tempo todo. Ei! Protestou Natalie, rindo. Foi um elogio, querida, respondeu Eleanor. Depois de 2 semanas em casa, quando finalmente encontraram algo que parecia uma rotina, Natalie percebeu algo importante. Owen, disse ela numa noite enquanto os 2 se revezavam para ninar James. A gente ainda não se casou. Owen parou, com o bebê no colo. É verdade. Com toda essa loucura, eu esqueci completamente. Pois eu não esqueci. E eu ainda quero me casar com você. Mesmo depois de me ver desmaiar no parto, principalmente depois disso. Provou que você é humano. Owen sorriu. Então, devemos remarcar tudo? Na verdade, disse Natalie, com aquele sorriso travesso que ele conhecia tão bem. Eu tenho uma ideia melhor. Que tipo de ideia? Do tipo que você vai achar completamente louca. Agora fiquei preocupado. Deveria ficar. Natalie colocou James no berço e virou-se para Owen com um brilho nos olhos. E se desta vez eu é que te pedisse em casamento? Os olhos de Owen se arregalaram. Você quer me pedir em casamento? Por que não? Você teve a sua chance, agora é a minha vez, do meu jeito. E qual é o seu jeito? Natalie sorriu de forma misteriosa. Você vai descobrir, mas eu prometo que vai ser inesquecível. Owen olhou para aquela mulher incrível, que tinha virado sua vida de cabeça para baixo da melhor forma possível, e sorriu. Mal posso esperar para ver o que você está aprontando. Pode se animar, porque vai ser épico. 2 semanas depois, Owen começou a suspeitar que Natalie estava tramando algo. Ela tinha aquele sorriso secreto que sempre vinha antes dos momentos de caos criativo, e passava horas suspeitas ao telefone com Eleanor e Jessica. O que você está planejando?
perguntou ele numa manhã, enquanto trocava a fralda de James. Nada demais, respondeu Natalie inocentemente, amamentando Emma. Só organizando uma pequena surpresa. Suas surpresas me deixam nervoso. E deveriam, ela sorriu. Mas acho que você vai gostar dessa. Acha? Bem, ou você vai amar ou vai ter um ataque de nervos. Conhecendo você, talvez os dois. Na sexta-feira seguinte, Owen chegou do trabalho e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Normalmente, ao entrar, ouvia pelo menos um bebê chorando e Natalie cantando alguma cantiga improvisada. Natalie? Chamou ele subindo as escadas. Aqui em cima, veio a voz dela do quarto. Ele encontrou os gêmeos dormindo pacificamente nos berços e Natalie se arrumando diante do espelho, usando um vestido branco simples, mas elegante. Você está linda, disse ele, beijando-lhe o pescoço. Ocasião especial? Muito especial. Ela se virou para ele com um sorriso radiante. Vista sua melhor roupa. Temos um lugar para ir. Que tipo de lugar? Do tipo que vai mudar nossas vidas para sempre. De novo. Agora vocês estão oficialmente noivos, anunciou Jessica. De novo. E para tornar tudo oficial, disse Eleanor, surgindo com Emma e James nos braços. Os portadores das alianças gostariam de fazer as honras. O que se seguiu provavelmente foi a troca de alianças mais caótica da história. Emma começou a chorar bem quando Eleanor tentou prender a almofadinha com as alianças à sua mão. James acabou cuspindo no anel de Owen, e quando finalmente conseguiram trocar as alianças, ambos os bebês decidiram que era hora de uma troca simultânea de fraldas. Bem, disse Natalie, segurando a mão de Owen enquanto Eleanor levava os bebês para dentro. Pelo menos, nossa cerimônia oficial será mais tradicional. Cerimônia oficial? Você acha que planejei tudo isso só para trocar alianças? Natalie sorriu. Owen Carter, ainda temos um casamento para celebrar. Nesse momento, Dr. Patterson se aproximou, tirando a carteira do bolso. Acontece que, além de ser médico, disse ele, sou também ministro licenciado e seria uma honra conduzir esta cerimônia se vocês estiverem prontos. Owen olhou para Natalie, depois para os amigos e familiares ao redor e finalmente para a casa onde os bebês estavam sendo cuidados pela avó. Seu coração se encheu de alegria. Natalie Ross, disse ele, segurando suas mãos, você quer se casar comigo agora, aqui neste jardim maluco, cercados por pessoas que nos amam e por 2 bebês que provavelmente vão chorar durante toda a cerimônia? Owen Carter, respondeu ela com lágrimas nos olhos, não consigo imaginar uma forma mais perfeita de fazer isso. A cerimônia foi tudo o que Natalie havia prometido. Épica, inesquecível e completamente deles. Dr. Patterson fez um discurso emocionante sobre o amor que cresce em meio ao caos. Eleanor chorou durante toda a cerimônia. Jessica foi a madrinha improvisada e, surpreendentemente, Chase foi o padrinho substituto. E sim, tanto Emma quanto James choraram durante os votos. Por essa razão, disse Dr. Patterson, levantando a voz sobre o choro dos bebês, eu agora os declaro marido e mulher. Owen, você pode beijar sua noiva. O beijo foi recebido com aplausos, gritos de alegria e o inconfundível protesto dos gêmeos diante de tanta emoção. Bem-vindos à vida de casados, disse Eleanor, devolvendo os bebês aos pais. Com trilha sonora improvisada, música, comida caseira trazida pelos convidados e muitas risadas, a festa seguiu animada. Owen e Natalie conseguiram roubar alguns momentos sozinhos na varanda. Então, disse ele, embalando Emma, enquanto Natalie amamentava James, agora somos realmente casados, oficialmente e legalmente com testemunhas. E você conseguiu organizar tudo sozinha, com a ajuda da sua mãe, da Jéssica e praticamente de todo mundo que conhecemos. Owen riu. Como não percebi que vocês estavam planejando tudo isso? Porque você estava ocupado, sendo um novo pai, e tentando não entrar em pânico toda vez que os bebês faziam barulhos estranhos. Eles fazem muitos barulhos estranhos, Owen. Sim. Você se arrepende de alguma coisa? Da mensagem de voz que enviei por engano?
do caos que causamos no trabalho, de eu ter virado sua vida de cabeça para baixo? Owen olhou para ela, sua esposa agora, mãe de seus filhos, a mulher que transformou sua vida meticulosamente planejada em uma aventura maravilhosa e caótica. Sabe de uma coisa? Aprendi, disse ele finalmente. O quê? Que o amor verdadeiro não vem da perfeição. Vem de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir. Natalie sorriu. Aquele sorriso radiante que conquistou seu coração desde o primeiro dia. Então estamos no caminho certo, disse ela, porque definitivamente não somos perfeitos. Somos perfeitamente imperfeitos. E nossos filhos também serão. Mal posso esperar para ver que tipo de caos eles vão trazer. Natalie riu, olhando para o jardim cheio de pessoas queridas, para a casa que seria seu lar e para os bebês em seus braços. Bem, Sr. Carter, disse ela, prepare-se. Com nossa família, a aventura está apenas começando. E ali, na varanda de sua nova casa, cercados pelos sons de risadas, música e choros de bebês, Owen Carter percebeu que havia encontrado exatamente aquilo que nunca soube que procurava: uma vida imperfeita, bagunçada e absolutamente perfeita. Tudo por causa de uma mensagem de voz enviada por engano. E às vezes, os melhores erros são aqueles que mudam tudo para melhor.